Sinalização. Hierarquia. Confira abaixo o que já aprendemos na última aula. O que já foi aprendido. Ordens e sinais dos agentes fiscalizadores e reguladores de trânsito. Prescrições resultantes da sinalização temporária que modifica o regime normal de utilização da via. Prescrições resultantes da sinalização de mensagem variável. Prescrições resultantes dos sinais luminosos. Prescrições resultantes dos sinais verticais. Prescrições resultantes das marcas rodoviárias. Sinais verticais. Os sinais verticais compreendem os sinais de perigo, regulamentação, indicação e sinalização turístico-cultural. Nesta aula iremos aprender sinais de perigo, sinais de regulamentação, sinais de cedência de passagem. Na aula 4 iremos aprender sinais de proibição, sinais de obrigação, sinais de prescrição específica, sinais de seleção de vias, sinais de afetação de vias, sinais de zona. E por último, na aula 5 iremos aprender sinais de indicação, sinais de informação, sinais de pré-sinalização, sinais de direção, sinais de confirmação, sinais de identificação de localidades, sinais complementares, painéis adicionais, sinais turístico-culturais. De modo geral, os sinais verticais são válidos em toda a largura da faixa de rodagem aberta à circulação, para os condutores a que se destinam. E de afetação de vias, de pré-sinalização, de confirmação e complementares, com exceção das balizas e baias, devem ter a cor de fundo correspondente à rede viária em que estão colocados. Verde, representam itinerários principais. Azul, representam autoestradas. Branco, representam os restantes vias públicas. Quando a faixa de rodagem tem mais do que uma via de trânsito no mesmo sentido, os sinais podem aplicar-se apenas a alguma ou algumas dessas vias, desde que o sinal esteja por cima da via a que respeita e completado, se necessário, por uma seta. O sinal esteja colocado lateralmente à faixa de rodagem e as marcas rodoviárias indiquem de forma clara que o sinal diz respeito apenas à via de trânsito mais próxima. Sejam utilizados sinais de afetação de vias. Seja utilizado o painel adicional indicador da via de saída. Sinais de perigo. Os sinais de perigo indicam a existência ou possibilidade de aparecimento de condições particularmente perigosas que imponham especial atenção e prudência e que se use velocidade moderada. Aqui estão alguns exemplos de sinais de perigo, em breve explicaremos mais detalhadamente sobre cada um deles. Forma. Os sinais têm a forma de um triângulo equilátero com o vértice para cima, fundo branco e rodeado por uma orla a vermelho. Colocação. Os sinais de perigo não devem ser colocados a menos de 150 metros nem a mais de 300 metros do ponto da via a que se refere a mensagem. Quando as condições do local não permitem colocar o sinal à distância estabelecida, deve ser utilizado um painel adicional indicando a distância do perigo. Agora, vamos conhecer cada um dos sinais de perigo. A 1. Curva à direita. Indicação da existência de uma curva perigosa à direita. A 1B. Curva à esquerda. Indicação da existência de uma curva perigosa à esquerda. A 1C. Curva à direita e contracurva. Indicação da proximidade de uma sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira à direita. A 1D. Curva à esquerda e contracurva. Indicação da proximidade de uma sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira à esquerda. A 2A. Lomba. Indicação de um troço de via ou ponto com deformação convexa no pavimento. A 2B. Depressão. Indicação de um troço de via ou ponto com deformação côncava no pavimento. A 2C. Lomba ou depressão. Indicação de estrada ou troço de via em que existe deformação acentuada do pavimento. A 3A. Descida perigosa. Indicação de descida de inclinação acentuada ou que, por quaisquer outras circunstâncias, constitui perigo para o trânsito. A inscrição é indicada a inclinação da descida, em percentagem. A 3B. Subida de inclinação acentuada. Indicação de subida com inclinação acentuada. A inscrição é indicada a inclinação da subida, em percentagem. A 4A. Passagem estreita. Indicação de um estreitamento da via, com a configuração constante do sinal. A 4B. Passagem estreita. Indicação de um estreitamento da via, com a configuração constante do sinal.
A 4C, passagem estreita. Indicação de um estreitamento da via, com a configuração constante do sinal. A 5, pavimento escorregadio. Indicação de um troço de via cujo pavimento, em certas condições, pode tornar-se escorregadio. A 6, projeção de gravilha. Indicação da proximidade de um troço de via em que existe o risco de projeção de gravilha. A 7, bermas baixas. Indicação de um troço de via com bermas baixas do lado direito. A 7B, bermas baixas. Indicação de um troço de via com bermas baixas do lado esquerdo. A 8, saída num cais ou precipício. Indicação de que a via ladeia ou termina num cais ou precipício. A 9, queda de pedras. Indicação da proximidade de um local onde há perigo de ocorrência de queda de pedras. A 10, ponte móvel. Indicação da proximidade de um local onde existe uma ponte móvel que, quando levantada, interrompe temporariamente a circulação. A 11, neve ou gelo. Indicação de um troço de via em que o pavimento pode tornar-se escorregadio devido à possibilidade de ocorrência de neve ou gelo. A 12, vento lateral. Indicação da proximidade de um troço de via em que é frequente a ação de vento lateral bastante intenso. A orientação do símbolo representado no sinal indica o sentido predominante do vento. A 13, visibilidade insuficiente. Indicação da proximidade de um troço de via pública onde podem existir condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente em caso de nevoeiro, chuva intensa, queda de neve ou nuvens de fumo ou pó. A 14, crianças. Indicação de um lugar frequentado por crianças, como escola, parque de jogos ou outro similar. Equipamento de informação ativados pelos veículos. O equipamento ativado pelos veículos em circulação é constituído por um painel eletroluminescente, com a possibilidade de mostrar de forma automática inscrições e símbolos, em certas condições, considerando-se o referido equipamento uma medida de acalmia de tráfego. Este painel está normalmente apagado, apresentando uma superfície escura, sendo o seu conteúdo ativado apenas quando o equipamento detectar a aproximação de um veículo e apenas durante o período de tempo necessário à sua percepção. O objetivo deste equipamento será o de melhorar as condições de perceptibilidade da informação, promovendo um comportamento adequado às condições de circulação por parte dos condutores e contribuir para uma melhor percepção da informação já transmitida pela sinalização vertical respectiva. Este equipamento deve ser instalado entre 50 metros a 100 metros dos locais em questão por forma a permitir que o condutor tenha tempo e espaço suficiente para adotar um comportamento adequado à situação em questão. A 15, idosos. Indicação de um lugar frequentado por idosos, como lar, jardim, parque ou outro similar. A 16, passagem para peões. Indicação da aproximação de uma passagem para peões. A 16B, travessia de peões. Indicação de que podem ser encontrados peões a atravessar a faixa de rodagem. A 17, saída de velocípedes. Indicação da proximidade de um local frequentemente utilizado por condutores de velocípedes que pretendem entrar na via pública ou atravessá-la. A 17, passagem para velocípedes. Indicação da aproximação de uma passagem para velocípedes. A 18, cavaleiros. Indicação da proximidade de um local frequentemente utilizado por cavaleiros que pretendem entrar na via pública ou atravessá-la. A 19, animais. Indicação de um troço de via em que podem ser encontrados animais sem condutor. A 19B, animais selvagens. Indicação de que a via pode ser atravessada por animais selvagens. A 19C, linces ibéricos. Indicação de que a via pode ser atravessada por linces ibéricos. A 19D, anfíbios. Indicação de que a via pode ser atravessada por anfíbios. A 20, túnel. Indicação da proximidade de um túnel. A 21, pista de aviação. Indicação da aproximação de um local em que a via pode ser sobrevoada, a baixa altitude, por aviões que tenham descolado ou que vão aterrar numa pista próxima.
A 22. Sinalização luminosa. Indicação da proximidade de um local em que o trânsito é regulado por sinalização luminosa. Este sinal só deve ser usado em locais em que não seja de prever, por parte dos condutores, a existência daquele tipo de sinalização. A 23. Trabalhos na via. Indicação da existência de obras ou obstáculos na via. A 24. Cruzamento ou entroncamento. Indicação da proximidade de um cruzamento ou entroncamento onde vigora a regra geral da prioridade à direita. Este sinal só excepcionalmente pode ser usado no interior das localidades. A 25. Trânsito nos dois sentidos. Indicação de que a via em que o trânsito se faz apenas num sentido passa a servir o trânsito nos dois sentidos. A 26. Passagem de nível com guarda. Indicação da proximidade de uma passagem de nível com cancelas ou barreiras. A 27. Passagem de nível sem guarda. Indicação da proximidade de uma passagem de nível sem cancelas ou barreiras, com ou sem sinalização luminosa regulada automaticamente. A 28. Interseção com via onde circulam veículos sobre carris. Indicação de cruzamento ou entroncamento com via em que transitam veículos sobre carris. Este sinal não deve ser utilizado nas passagens de nível. A 29. Outros perigos. Indicação de um perigo diferente de qualquer dos indicados nos restantes sinais de perigo. A 30. Congestionamento. Indicação da proximidade de um troço de via com elevado volume de trânsito. A 31. Obstrução da via. Indicação da proximidade de um troço de via pública onde a circulação se encontra obstruída por veículos. A 32. Local de passagem de nível sem guarda. Indicação do local de passagem de nível sem cancelas ou barreiras. A 32b. Local de passagem de nível sem guarda com duas ou mais vias. Indicação de passagem de nível sem cancelas ou barreiras quando existam duas ou mais vias férreas. Observações importantes sobre os sinais de perigo. Os sinais A32 e A32b devem ser colocados na proximidade imediata da passagem de nível. O sinal A29 é complementado com painel adicional indicativo do tipo de perigo, devendo ser utilizado apenas quando não exista sinal adequado ao perigo prevalecente. Sinais de regulamentação. Os sinais de regulamentação destinam-se a transmitir aos utentes imposições, sejam elas obrigações, restrições ou proibições especiais, e subdividem-se em sinais de cedência de passagem, sinais de proibição, sinais de obrigação, sinais de prescrição específica, sinais de seleção de vias, sinais de afetação de vias e sinais de zona. Sinais de cedência de passagem. Estes sinais transmitem aos condutores a existência de um cruzamento, entroncamento, rotunda ou passagem estreita, onde lhes é imposto um determinado comportamento ou especial atenção. Agora, vamos conhecer cada um dos sinais de cedência de passagem. B1. Cedência de passagem. Indicação de que o condutor deve ceder passagem a todos os veículos que transitem na via de que se aproxima. B2. Paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento. Indicação de que o condutor é obrigado a parar antes de entrar no cruzamento ou entroncamento junto do qual o sinal se encontra colocado e ceder a passagem a todos os veículos que transitem na via em que vai entrar. B3. Via com prioridade. Indicação de que os condutores que circulam na via em que o sinal se encontra colocado têm prioridade de passagem nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos. B4. Fim de via com prioridade. Indicação de que a partir do local em que o sinal está colocado a via deixa de ter prioridade. B5. Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem. Indicação da obrigação de ceder a passagem aos veículos que transitem em sentido contrário. B6. Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem. Indicação de que o condutor tem prioridade de passagem sobre os veículos que transitam em sentido contrário. B7. Aproximação de rotunda. Indicação da proximidade de uma praça formada por cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se processa em sentido giratório. B8. Cruzamento com via sem prioridade. Indicação de cruzamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem.
B9A, entroncamento com via sem prioridade. Indicação de entroncamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem. Os símbolos indicam a configuração do entroncamento. B9B, entroncamento com via sem prioridade. Indicação de entroncamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem. Os símbolos indicam a configuração do entroncamento. B9C, entroncamento com via sem prioridade. Indicação de entroncamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem. Os símbolos indicam a configuração do entroncamento. B9D, entroncamento com via sem prioridade. Indicação de entroncamento com via em que os condutores que nela transitem devem ceder passagem. Os símbolos indicam a configuração do entroncamento. Observações importantes sobre os sinais de cedência de passagem. Os sinais B1 e B2 devem ser colocados na proximidade imediata da intersecção, tanto quanto possível, na posição correspondente ao local onde os condutores devem parar e aguardar a passagem dos veículos na via com prioridade. Os sinais B3 e B4 devem ser colocados respectivamente no início e no fim do troço da via a que respeitam. O sinal B3 deve ser repetido após cada intersecção da via em que está colocado, enquanto esta for uma via prioritária. Os sinais B5 e B6 devem ser colocados na proximidade imediata do local onde começam a vigorar as respectivas prescrições. Os sinais B7, B8 e B9 não devem ser colocados a menos de 150 metros nem a mais de 300 metros do ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local o não permitam, devendo, neste caso, ser utilizado um painel adicional. Indicador da distância. Os sinais B3, B8 e B9 só podem ser utilizados quando a via em que estão colocados vai cruzar ou entroncar com outra via sinalizada com os sinais B1 ou B2. O desrespeito pelos sinais de paragem obrigatória nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas constitui contraordenação muito grave, podendo, ainda, constituir crime. O desrespeito dos sinais relativos à cedência de passagem constitui contraordenação grave ou muito grave. Keys Time. O sinal indica aproximação de uma sucessão de curvas, sendo a primeira à direita. Aproximação de uma sucessão de curvas, sendo a primeira à esquerda. Curva à direita, no local exato em que me encontro. Resposta correta, aproximação de uma sucessão de curvas, sendo a primeira às... 2. Perante o sinal de perigo. Devo inverter o sentido de marcha, não arriscando assim encontrar animais selvagens. Devo inverter o sentido de marcha, não arriscando assim encontrar animais sem condutor. Devo moderar a velocidade. Resposta correta, devo moderar a velocidade. 3. Qual o significado do sinal vertical? Aproximação de pista obrigatória para ciclistas. Saída de ciclistas. Trânsito proibido a ciclistas. Resposta correta, saída de ciclistas. 4. Como devo proceder na presença deste sinal de perigo? Aumentar a velocidade e a distância de segurança. Reduzir a velocidade e a distância de segurança. Reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança.
Resposta correta: reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança. 5. O sinal de cedência de passagem obriga-me a parar à entrada do entroncamento, parar só quando haja trânsito na via transversal, usar o sinal sonoro ou sinais de luzes. Resposta correta: parar à entrada do entroncamento. 6. Este sinal é de formato octogonal. Porquê? Para caber a palavra stop. Para que possa, facilmente, ser identificado pelo seu formato. Porque é um sinal de cedência de passagem. Resposta correta: para que possa, facilmente, ser identificado pelo seu formato. 7. Este sinal indica curva à direita e contracurva, subida de acentuada inclinação, subida íngreme com curvas. Resposta correta: curva à direita e contracurva. 8. Este sinal de perigo deverá estar colocado na aproximação da passagem de nível sem guarda, no local exato da passagem de nível com guarda, no local exato da passagem de nível sem guarda. Resposta correta: no local exato da passagem de nível sem guarda. 9. Este sinal vertical indica o local exato em que se encontram os sinais luminosos. A afirmação é falsa. A afirmação é verdadeira. Resposta correta: a afirmação é falsa. 10. Qual o perigo indicado por este sinal? Bermas baixas, projeção de gravilha, queda de pedras. Resposta correta: queda de pedras. 11. Qual a indicação que o sinal vertical triangular dá aos condutores? Início de uma pista obrigatória para peões. Proximidade de um local frequentado por crianças. Trânsito proibido a peões.
Resposta correta: proximidade de um local frequentado por crianças. 12. O que significa o sinal de perigo? Neve ou gelo? Projeção de gravilha? Visibilidade insuficiente? Resposta correta: visibilidade insuficiente. 13. Perante o sinal de perigo devo moderar a velocidade e transitar fora da faixa de rodagem. Transitar com especial prudência. Transitar no eixo da faixa de rodagem, para me desviar das pedras. Resposta correta: transitar com especial prudência. 14. O sinal vertical indica-me um entroncamento com via com prioridade, um entroncamento com via sem prioridade, um local onde o trânsito se passa a fazer num só sentido. Resposta correta: um entroncamento com via sem prioridade. 15. O que me indica o sinal de perigo? A presença de idosos e o limite mínimo de velocidade. O limite máximo de velocidade. Um local frequentado por idosos. Resposta correta: um local frequentado por idosos. 16. Qual o significado deste sinal? Animais selvagens. Gado em manada. Local reservado à caça de animais selvagens. Resposta correta: animais selvagens. 17. As bandas sonoras servem apenas para assinalar a presença de uma escola ou local frequentado por crianças. Certo? Errado? Resposta correta: errado. 18. O sinal indica ponto móvel, vento lateral, visibilidade insuficiente.
Resposta correta, vento lateral. 19. O que devo fazer perante o sinal de perigo? Adaptar a velocidade, porque vou encontrar grande volume de trânsito. Adaptar a velocidade, porque vou encontrar obras na via pública. Parar, porque circulo numa via que vai ter muita intensidade de trânsito. Resposta correta, adaptar a velocidade, porque vou encontrar grande volume de trânsito. 20. O sinal de perigo indica a localização de uma passagem de peões, proximidade de bermas baixas na via, um troço de via com uma lomba no pavimento. Resposta correta, um troço de via com uma lomba no pavimento. 21. Nesta situação, sou alertado para um perigo que pode ter como consequência a diminuição da distância de paragem devido à diminuição da aderência ao piso, o aumento da aderência ao piso, o aumento da distância de paragem. Resposta correta, o aumento da distância de paragem. 22. O sinal vertical que se encontra na via pública indica-me a proximidade de uma passagem de peões, a proximidade de uma pista obrigatória para peões. Estou a circular num local frequentado por crianças. Resposta correta, estou a circular num local frequentado por crianças. 23. Neste local, perante a sinalização, fico a saber que a circulação pode ser temporariamente interrompida. A ponte móvel impede que os veículos sigam em frente. O piso tem pouca aderência. Resposta correta, a circulação pode ser temporariamente interrompida. 24. Como devo proceder na presença deste sinal vertical? Fazer uso dos sinais sonoros para alertar o condutor dos animais da minha presença. Prestar atenção e moderar especialmente a velocidade. Virar na próxima intersecção para evitar a proximidade com os animais. Resposta correta, prestar atenção e moderar especialmente a velocidade. 25. O sinal de perigo indica a aproximação de uma intersecção. O local exato da sinalização luminosa. Sinalização luminosa.
Resposta correta, sinalização luminosa. 26. Este sinal adverte-me para o perigo de pavimento escorregadio, projeção de gravilha, queda de pedras. Resposta correta, projeção de gravilha. 27. O que significa o sinal triangular? Aproximação de passagem de peões. Lugar onde só podem transitar peões. Trânsito proibido a peões. Resposta correta, aproximação de passagem de peões. 28. O que representa o sinal de perigo? Obstrução de uma via de trânsito. Passagem estreita. Via de sentido único. Resposta correta, passagem estreita. 29. O sinal de perigo indica curva à direita com contracurva, curva à direita, curva à esquerda e contracurva. Resposta correta, curva à esquerda e contracurva. 30. O que significa o sinal vertical superior? Intersecção com via onde circulam veículos sobre carris. Passagem de nível sem guarda. Proximidade de passagem de nível com cancelas ou barreiras. Resposta correta, intersecção com via onde circulam veículos sobre carris. 31. O que significa o sinal de perigo? Distância de segurança obrigatória. Troço com elevado volume de trânsito. Velocidade máxima permitida de 90 km/h. Resposta correta, troço com elevado volume de trânsito. 32. No cruzamento devo ceder a passagem a todos os veículos, ceder a passagem aos veículos da direita, prosseguir a marcha com velocidade moderada.
Resposta correta: prosseguir a marcha com velocidade moderada. 33. Qual o significado do sinal de perigo? Passagem estreita. Supressão da via da direita. Velocidade máxima recomendada. Resposta correta: passagem estreita. 34. Perante o sinal vertical que se encontra na via, fico a saber que a ponte móvel se encontra levantada e que circulação se encontra temporariamente interrompida. Que a via onde circulo vai terminar num cais ou precipício. Que me aproximo de um local onde existe uma ponte móvel. Resposta correta: que me aproximo de um local onde existe uma ponte móvel. 35. Neste local devo moderar a velocidade e estar atento ao vento intenso do lado direito. Moderar a velocidade e estar atento ao vento intenso do lado esquerdo. Parar se estiver vento. Resposta correta: moderar a velocidade e estar atento ao vento intenso do lado esquerdo. 36. Qual a indicação que o sinal vertical triangular dá aos condutores? Aproximação de uma passagem de peões. Informa os condutores da localização de uma passagem para peões desnivelada. Que podem ser encontrados peões a atravessar a faixa de rodagem. Resposta correta: aproximação de uma passagem de peões. 37. O sinal de perigo indica caminho obrigatório para peões. Trabalhos na via. Travessia de peões. Resposta correta: travessia de peões. 38. O sinal triangular indica aproximação de uma passagem estreita. Que o trânsito passa a fazer-se nos dois sentidos. Sentidos obrigatórios. Resposta correta: que o trânsito passa a fazer-se nos dois sentidos. 39. O sinal de perigo indica-me estreitamento da via com a configuração constante no sinal. Proximidade de curva perigosa à direita. Que o trânsito se faz nos dois sentidos.
Resposta correta: estreitamento da via com a configuração constante no sinal. 40. Perante o sinal vertical que se encontra nesta via pública, estou obrigado a moderar a velocidade. Não, apenas estou obrigado a moderar a velocidade nas descidas de inclinação acentuada. Não, apenas estou obrigado a moderar a velocidade sempre que exista grande intensidade de trânsito. Sim, estou obrigado a moderar a velocidade em todos os locais com sinais de perigo. Resposta correta: sim, estou obrigado a moderar a velocidade em todos os locais com sinais de perigo. 41. Perante este sinal devo parar e ceder passagem a qualquer veículo. Parar e ceder passagem a todos os veículos, salvo os que não tenham motor. Parar, apenas se houver trânsito no entroncamento. Resposta correta: parar e ceder passagem a qualquer veículo. 42. Ao avistar o sinal de perigo sei que me aproximo de um local de visibilidade reduzida, um túnel, uma passagem estreita. Resposta correta: um túnel. 43. O sinal de perigo indica aproximação de sinalização luminosa, aproximação de via de sentido reversível, perigos vários. Resposta correta: aproximação de sinalização luminosa. 44. Perante esta situação, devo ceder a passagem. Não devo ceder a passagem. Resposta correta: ceder a passagem. 45. O sinal de perigo indica cais ou precipício, descida perigosa, rua sem saída. Resposta correta: cais ou precipício. 46. O sinal de perigo indica-me curva perigosa à direita, que devo passar para a via de trânsito mais à direita no próximo entroncamento.
Resposta correta: curva perigosa à direita. 47. Perante o sinal devo parar e aguardar a descida da ponte móvel. Parar e aguardar pelo barco de transporte de automóveis. Tomar as devidas precauções, pois estou à beira do cais. Resposta correta: tomar as devidas precauções, pois estou à beira do cais. 48. Neste local devo moderar a velocidade e desviar o veículo para a via de trânsito mais à esquerda. Moderar a velocidade e evitar transitar na via de trânsito mais à direita. Resposta correta: moderar a velocidade. 49. Qual o significado do sinal vertical? Curva à esquerda e contracurva. Indica o sentido obrigatório possível. Obrigação de seguir no sentido indicado pela seta. Resposta correta: curva à esquerda e contracurva. 50. Neste local, devo transitar com muita precaução. Transitar com precaução e utilizar os sinais sonoros. Utilizar os sinais sonoros, assinalando assim a minha presença. Resposta correta: transitar com muita precaução. 51. Que manobra, S, estou proibido de realizar até encontrar este sinal? Inversão do sentido de marcha. Mudança de direção. Ultrapassagem. Resposta correta: inversão do sentido de marcha. 52. O sinal de fundo azul obriga-me a ceder a passagem a qualquer veículo que circula em sentido contrário. A afirmação é falsa. A afirmação é verdadeira. Resposta correta: a afirmação é falsa. 53. Perante a sinalização, devo ceder a passagem ao outro condutor? Não, porque tenho o direito de passar em primeiro lugar. Sim, porque o sinal vertical me impõe a paragem obrigatória.
Sim, porque vou mudar de direção à esquerda. Resposta correta: sim, porque o sinal vertical me impõe a paragem obrigatória. (54) O sinal vertical indica aos condutores proximidade de um parque natural, proximidade de uma reserva natural, que a via pode ser atravessada por animais selvagens. Resposta correta: que a via pode ser atravessada por animais selvagens. (55) O sinal indica caminho para ciclistas, pista obrigatória para ciclistas, saída de ciclistas. Resposta correta: saída de ciclistas.